E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do OnLab. E hoje, na verdade, é um assunto muito esperado que a gente já está para falar há muito tempo. E we are not holding back. A gente não vai se conter, a gente vai falar verdades que são duras de escutar, mas que vocês precisam escutar mesmo, saber, para estar dando procedimento aí na sua jornada de aprendizagem de idiomas. Então, hoje a gente vai falar sobre por que tantos adultos, tantas pessoas têm dificuldade de aprender idiomas, mas hoje a gente vai dissecar exatamente por que isso acontece e como resolver. Então, se você não é inscrito ainda aqui no MoonLab, toda segunda-feira, às 11 horas da manhã, a gente publica um episódio novo falando sobre ciência da linguagem. Então, eu sou Eric Saliek Tavares, eu sou neurocientista e linguista, estou há 10 anos aí ralando com os idiomas, estou aqui com o meu co-host, André Reis, também aí na luta, no front. Então, a gente está aqui garantindo, trazendo ciência para vocês e também do que é mais crível, do que realmente faz sentido dentro da jornada de aprendizagem de idiomas. Então, se vocês quiserem entrar na nossa comunidade, escaneando o QR Code aqui, Big Global, ou entrando pelo link da descrição, lá a gente tem tudo de forma mais aprofundada também. Beleza, pessoal? Então, já começando assim, eu tenho tanta coisa para falar, mas tanta coisa. A primeira coisa que eu quero deixar claro é padrão de comportamento lifestyle. A grande maioria das pessoas que estudam idiomas, elas não têm um padrão de comportamento que acaba por trazer essas mudanças biológicas, porque são mudanças biológicas mesmo. Então, a gente trouxe alguns artigos, alguns estudos que a gente vai falar por aqui. Mas no mais, André, o que você acha? Como é que a gente pode começar a falar sobre isso? Assim? Qual que seria o primeiro erro crucial que as pessoas cometem na hora de estudar idiomas? Eu bato naquela tecla do parar, né? Porque existem vários motivos por trás do parar, mas o principal é meio que o conforto de saber a própria língua. Pra que eu vou esquentar minha cabeça aprendendo um idioma, sendo que eu tô aqui morando no Brasil falando português, né? E também acho que querer depender dos métodos mágicos, né? Que o pessoal tá prometendo aí na internet. Não, aprenda inglês em 10 dias assistindo série. Idioma é uma coisa. Você tem que primeiramente entender que o idioma ele é uma coisa viva, ele é uma coisa orgânica. A forma do nosso cérebro, que é super complexo de se comunicar, de uma forma simples ainda, usando a linguagem que a gente conhece, né? Porque a linguagem que acontece aqui dentro é muito mais complexa. Exato. E tem a questão, essa questão já resolve muita coisa, né? Já dá para falar sobre muito só com isso, que é a questão da zona de conforto. A grande maioria das pessoas que estão aprendendo idiomas, que estão estudando, aplicando no seu dia a dia, essas pessoas elas têm um padrão de comportamento diferente. Então elas estão mais acostumadas e também mais propícias a saírem dessa zona de conforto para estar obtendo determinados resultados. E aí dentro das neurociências a gente tem dois conceitos muito bem estabelecidos, que é o conceito da alostase e da homeostase. De forma muito simples, pessoal, assim, só pra gente não aprofundar demais nisso, porque aí entraria níveis neuroquímicos e etc. A homeostase é o seu estado de conforto, onde você não tem estresse no cérebro. Então, conforme a gente vai vivendo, a gente vai criando circuitarias, conexões neurais, caminhos neurais e etc. Isso faz com que o nosso cérebro e a gente opere de uma forma razoável. Porém, quando a gente entra em uma situação de estresse, e que nem eu já mencionei em vários outros episódios, o estresse ele acaba por bagunçar todo o funcionamento do cérebro. Então, os disparos elétricos mudam, a liberação de hormônios, as áreas que são ativadas, tudo isso acaba mudando pelo fator do estresse. Então, o estresse, de uma forma mais lúdica, assim, é como se a gente tivesse um balde d'água. Esse balde d'água não está se movendo. E a gente está ali em homeostase. A gente está em equilíbrio, em estado neutro. Quando entra alguém e joga uma pedrinha nesse balde d'água, a água começa a movimentar, a água vai para os lados, então o estresse ele opera da mesma forma. Aí o que acontece é que as pessoas elas não conseguem ter uma constante exposição a esse movimento, a esse estresse, por tempo o suficiente para causar as mudanças biológicas necessárias para a produção da linguagem. Então, assim, isso na prática acaba sendo uma mudança biológica mesmo. Tem diversos estudos, e dos que eu trouxe aqui, sobre como a gente vê essa percepção de mudança. E nos outros episódios passados eu também já falei sobre isso, mas, por exemplo, bilíngues, eles têm maior densidade de massa cinzenta nos hemisférios do cérebro. Então, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, eles trabalham em conjunto para estar produzindo a linguagem. Então, o cérebro de bilíngues e monolíngues são extremamente diferentes, muito por conta dessa relação de conforto e desconforto. Você tem alguma situação prática, André, que a gente conseguiria falar mais sobre isso? Sobre como às vezes a gente se esquiva, a gente tem medo dessa zona de desconforto nos idiomas, onde a pessoa ela sabe o que ela tem que fazer, mas ela não faz. Ah, Tem eu? alguma coisa. Eu falei, É, vou admitir, fazer o quê? Que well, brother. E pessoal, assim, foi mal. É isso, a gente tá no front, entendeu? Então, assim, por mais que o André a gente já sabe inglês, a gente já sabe outros idiomas, assim, essa dinâmica acontece para todo idioma. Então eu tenho diversas limitações em outros idiomas quando eu estou tentando aprender eles. E vai ser sempre assim. O mais importante é você saber lidar. Enfim, continuando. eu vejo o quanto que, por exemplo, eu pego ali um episódio do noticiário lá que eu peguei pra assistir em norueguês. São
8 minutos mais ou menos ali, de gente falando norueguês das formas mais, assim, cruéis possíveis comigo, entendeu? E tem muita coisa do vernáculo deles, né, da forma que eles falam casualmente mesmo, que nem sai na legenda. Porque, por exemplo, se a gente estiver fazendo uma legenda do que a gente tá falando aqui agora, eu não ia ficar colocando tipo, eu não ia ficar colocando né, essas coisas, né? E lá eles também não colocam na legenda. Então fica um monte de coisa solta que eles falam ali que eu tento entender, só que eles falam muito rápido, cara, é bizarro. Mas ainda assim, é uma prática excelente, porque quando eu assisto esse noticiário, eu percebo que por pelo menos umas 5 horas ali eu fico tentando pensar em norueguês. O meu cérebro ele tá tentando. Parece que ele tá tentando compreender aquelas palavras soltas aqui, aquele conhecimento solto, ele tá tentando conectar. Parece que ele tá tentando conectar essas coisas, sabe? Mesmo sabendo de todo esse benefício, eu vou lá e não faço. Eu fico procrastinando, porque é difícil, cara, é difícil. É muito complicado, parece que é um esforço muito grande pro cérebro, sabe? Eu não sei qual é a parte científica exatamente disso tudo, né? Mas é um esforço, eu sinto um esforço muito grande, né? E aí eu tento fugir desse esforço. Só que, se eu fugir desse esforço, cara, a mesma coisa que você falar, nossa, cara, a academia me deixa muito cansado. Mas se você continuar fazendo, vai chegar um ponto que você não vai ficar tão cansado, né? Total, e eu gosto muito dessa analogia com treino e academia, porque em essência é isso que acontece. Eu não tenho certeza do consenso em relação ao uso desse termo, mas seria de energia cognitiva, ou recursos cognitivos. Seria uma espécie de bateria mesmo do seu cérebro. Isso a gente consegue colocar em prática e perceber os impactos disso, isso na vida real mesmo, você que está escutando a gente agora, que está assistindo a gente, você pode fazer esse teste. O primeiro passo é você se autoanalisar. E você saber, por exemplo, quantas horas de conteúdo você está consumindo por dia, por semana. E aí você pega um dia desses e extrapola completamente. Então, por exemplo, digamos que você está acostumado a consumir 30 minutos a 1 hora de inglês por dia, ou italiano, sei lá, o idioma que você está estudando. E aí você pega um dia para consumir 8. Fazer esse esforço. Qualquer pessoa vai ver o quão absolutamente exausta mentalmente essa pessoa vai estar. O porquê que eu, que, digamos assim, não sei italiano, por exemplo, e estou acostumado a estudar 1 hora, quando eu coloco 8 horas, eu sinto extremamente exausto. Em comparação com uma pessoa que já aprendeu italiano, para ela consumir as 8 mesmas horas, será que cansa tanto? Não cansa. Isso acontece por conta de diversos fatores. Então, quando a gente está processando uma língua, está acontecendo diversos elementos em paralelo dentro do cérebro. Então, a gente está tentando compreender e processar os fonemas, o léxico, a estrutura semântica da frase, sintática. A gente está tentando entender as dinâmicas sociais, culturais, entre os outros pensamentos que a gente já tem naturalmente. Então, quando a gente está na nossa língua nativa, o nosso cérebro já tem o modus operandi. Ele já pensa assim, ok, eu não preciso pensar na linguagem. Não preciso, assim, gastar energia tentando entender como que eu produzo a linguagem. Eu só produzo a linguagem porque é a minha língua nativa. Agora, bilíngues, eles têm que gastar muito mais energia para fazer isso. Porque pensa, se a gente já tem um idioma e o cérebro é o órgão que mais gasta energia para isso, a gente está tentando introduzir uma dinâmica nova dentro desse cérebro que já acostumou a não gastar energia, é óbvio que isso vai causar um estresse. E esse estresse causa uma rejeição. Então, essa rejeição que a maioria das pessoas sentem, essa procrastinação, essa preguiça e tudo, não é pura e simplesmente uma questão de mentalidade. E, cara, nossa, aqui dá pra falar. Porque assim, ó, as pessoas pensam que elas estão pura e simplesmente sendo preguiçosas. E olha só que doido, olha a armadilha da coisa. Elas pensam que estão sendo pura e simplesmente preguiçosas, não levam em consideração esse aspecto da energia cognitiva e vão lá e pensam assim, nossa, eu preciso ser ainda mais motivado, vou estudar o dobro. E aí ela não para pensar que ela tá cansando o cérebro dela. Seria o equivalente aí, a analogia da academia, a uma pessoa que nunca correu, tá começando a treinar para correr 5 km, ela decide falar assim, nossa, quer saber de uma coisa? Eu sou muito preguiçoso. Semana que vem vou correr 21 km todo dia. Às vezes, assim, é essa impressão que eu tenho dos alunos, que às vezes eles chegam pra mim e eu aviso, ó, e vocês que estão escutando a gente, peguem essa dica do coração aqui, minha pra vocês, calculem a energia cognitiva. Como que se calcula? Percepção. Então faz assim um relatório, ó, hoje eu consumi tantas horas, eu fiz isso, isso e isso, me senti tal. Através dos dias você fazendo essa prática de autoescrita e conhecimento, você vai começar a identificar, quando eu consumi mais, eu cansei mais. Quando eu consumi mais ou menos nessa quantidade, que era um pouquinho mais do que eu consumia,
mas não tanto que nem aquela que eu fiquei exausto. Então esse é o meu sweet spot. E é aqui que eu tenho que ir treinando. Isso na academia seria o equivalente para você identificar o seu peso, o peso que você quer levantar, para poder estar causando a hipertrofia, para poder estar causando essa mudança biológica no cérebro ali. Esse estresse, sim, a gente chama de eustress, que é o estresse positivo. O distress é o estresse negativo, e aí esse eustress, ele é para trazer essa positividade. Isso se chama, dentro das neurociências, essa relação da alostase e homeostase. Não sei se está complexo demais, espero que não, pessoal. Aí a gente sabe que a homeostase é o estado de equilíbrio lá, que a gente falou, né? A analogia que eu usei do balde d'água. Então, quando a pessoa, ao invés dela atacar uma rocha enorme nesse balde d'água, causar um estresse, um reboliço gigantesco, ao ponto que ela derruba o balde, ela nem sabe como recuperar o balde de novo e ela basicamente desiste da aprendizagem dela, ela joga uma pedrinha ali, a causa o rebuliço, aí beleza. Aí se acalma. Aí ela joga outro, beleza. Aí vai jogando. Então, assim, é um constante processo de autoconhecimento. E aqui, muitas pessoas morrem na praia. Eu fico indignado, fico louco com a quantidade de pessoas que morrem na praia nisso aqui. Quantos alunos já não vieram para mim falar assim, nossa, agora vou pegar firme, agora sim vai dar certo meu estudo aqui no inglês. Aí eu pergunto assim, beleza, quanto que você consumiu semana passada? Ah, pouco, um vídeo, 10 minutos, 30 minutos por dia. Aí eu, beleza, quanto você consumiu essa semana? Nossa, essa semana foi incrível, 4 horas por dia. Eu falei assim, vai dar 2 semanas esse aluno aqui vai estar chorando aqui, vai estar falando assim, não aguento, não aprendo, não aguento mais. Não sei o que. Sempre assim. É basicamente um dê tempo ao tempo, né? Não dá pra aprender da noite pro dia. Eu percebo a diferença que eu tenho no norueguês de quando eu comecei e de como eu tô agora. Eu ainda não tô satisfeito porque se eu não tivesse procrastinado, era pra eu ter chegado num nível muito maior de proficiência da língua. O negócio é eu corrigir esse comportamento agora. Daqui pra frente, eu usar esse comportamento corrigido. E não eu tentar ganhar essas horas que eu desperdicei. Ou, por exemplo, putz, cara, faz 2 dias que eu não vou na academia. Hoje eu vou treinar por 3 horas lá pra ganhar os 3 dias, entendeu? As pessoas fazem isso. Eu fico assim, tá, mas meu querido, não é assim que as coisas funcionam. Tem um conceito, eu não lembro quem que fez esse conceito, não sei nem se fui eu que sem querer a minha ideia. Mas era uma ideia de incubação da linguagem, onde é como se fosse um ovo mesmo, assim, e a gente tem que colocar esse ovinho. Tô cheio de analogia hoje, é isso, pessoal. Então é como assim, imagina que sua língua é um ovo, é a língua que você está tentando aprender, o idioma. É como se fosse um ovinho que você tem que colocar num lugar para esse ovinho crescer, prosperar e sair uma galinha de ouro dali, sei lá. Para isso acontecer, você tem que colocar esse ovo num lugar aconchegante, num lugar quentinho, com luz, alguma coisinha assim para estimular, nutrir aquele ovo. E o que acontece é que as pessoas, cara, eu acho lá, parece que elas viram a guerra de ovo. Pega esse ovo assim, ó, e joga para ver o que acontece. O que seria esse ato de jogar? Comprar curso atrás de curso, aplicativo, aula particular, não sei o que, ela vai fazendo um monte de coisa. Vai trocando um ovo de lugar, o ovo não se acostuma, não consegue criar as adaptações. Aí ela acha que aquilo que ela estava fazendo é errado, ela vai lá, muda de lugar de novo, então ela tá causando um estresse nesse ovinho aí, nessa incubação, nesse processo de incubação da linguagem, onde acontece 2 coisas. Primeiro, ela não consegue ver os resultados dos seus próprios esforços, e segundo, ela acaba atrasando ainda mais. E como que resolve isso? Analisando essa questão da energia cognitiva. E por isso que eu falo que aprender idiomas é um estilo de vida e muito mais do que um método. E aí tem um outro ponto, que eu vou além ainda. Eu falei, a gente não ia segurar nada hoje não. Eu acho incrível a capacidade das pessoas subestimarem a aprendizagem de idiomas. O que eu quero dizer com isso? Já chegou aluno para mim, ó, falando assim, nossa, não, eu sou péssimo, eu não vou conseguir aprender, inglês não é para mim, não sei o quê. Aí eu perguntei, tá, como é que foi sua semana? Eu já sabia, já conheci o aluno mais ou menos, aí eu já sabia o que esperar um pouco. Aí eu perguntei, tá, como é que foi sua semana? Aí ele assim, não, porque meu tio morreu, ele tava com Alzheimer, aí briguei com minha namorada, aí meu cachorro ficou doente também, aí não sei o que aconteceu, quase fui demitido do trabalho. A pessoa começou a relatar um monte de situação, stress factors, fatores estressantes ali. E eu pensando assim, ué, mas não é óbvio o porquê? É óbvio que a pessoa não vai conseguir associar. A produção da linguagem, pessoal, ela é inata dos humanos. O que eu quero dizer com isso? Tudo que o nosso cérebro processa afeta a linguagem. Então, se você não está bem mentalmente, naturalmente, é óbvio que a sua produção da linguagem vai cair. Isso acontece mesmo nas nossas línguas nativas. Então, por exemplo, uma situação de estresse, você vai estar, sei lá, falar em público. Quantas pessoas não chegam lá e começam a gaguejar? É nativo? Não era para ela saber falar perfeitamente? Mas não, ela não consegue. Não é pura e simplesmente falar. As pessoas acham que aprender o idioma é como ela adquirir uma habilidade nova que nem tem um braço novo, sabe? Ah, massa, agora eu tenho um braço novo para poder usar aqui, assim. Não é assim. É uma mudança que, ou seja, todo o seu cérebro impacta naquilo. Aí vem umas pessoas com umas expectativas assim, não, eu quero fazer 2, 3 aulas na semana porque eu quero ser fluente em 6 meses. E aí, geralmente, eu pego essas pessoas no pulo.
cara. Eu pergunto, beleza, mas quantas horas de input? Input seria ler ou escutar. Você tá consumindo aí por dia. Aí a pessoa assim, nada, não tenho tempo. Aí eu fico assim, você não vai aprender então, não. Porque a aula, por si só, é 1 hora de input ali. Então ela teria, sei lá, 3 horas de contato com o idioma na semana, enquanto quem realmente tá tendo um efeito, assim, que tá tendo uma real transformação, tá tendo 20, 30 horas de contato com o idioma na semana. Às vezes algumas até 8 por dia. E claro, tem que avaliar a questão do tempo, rotina, energia cognitiva, tem um monte de fator que entra aí. Mas o ponto é, vocês entendem, pessoal, que pra gente nutrir esse ovinho, a gente precisa ter uma condição, um ambiente propício, uma boa qualidade de material, de input e output, a gente ter constantemente essas informações vindo pra gente, porque do contrário a gente não consegue causar esse eustress, essa mudança positiva biológica no cérebro. Isso se relaciona também com neuroplasticidade. Se a gente não tem um bom engajamento emocional, se a gente não tem flexibilidade na rotina no sentido de aproveitar brechas para poder estar tendo contato com o idioma que você está estudando, não consegue gerar novos caminhos neurais e a formação de novos engramas também. Tudo isso acaba indo por água abaixo. E essa, assim, é um dos relatos mais comuns que eu tenho. É impressionante. E aí você pode se perguntar, what's the big deal, né? Qual que é esse rolê aí da neuroplasticidade, né? Tipo, o que isso muda? Qual que é a diferença disso? Eu trouxe um estudo, chama Growth of Language Related Brain Areas After Foreign Language Learning. Ele foi feito na Suécia com os intérpretes militares. Então, a galera que entra lá na Language Academy do próprio exército, né? Esse estudo ele foi citado mais de 500 vezes, inclusive. Publicado em 2012 pela revista Neuroimage. Tem uma galera que fez parte dele aqui, são muitos nomes para eu citar. São 7. Eu tô vendo aqui, são 7. Eu ia ter que extrair muito da minha pronúncia escandinava. O que eles fizeram? Eles pegaram esses militares aí que foram treinar para ser intérpretes, né? E a semana inteira é muito intensivo. Eles meio que vão calejar a energia cognitiva deles de uma forma que eles podem fazer isso. Em comparação com por exemplo, não posso, porque se eu fizer isso, eu não vou funcionar nas outras atividades básicas do dia. Eu vou virar uma ameba. Agora, como eles estão num bootcamp para isso, né? Então o propósito deles é esse. Então eles têm é importante também, né, falar essa diferença, né? A gente acabou de falar que forçar muito o idioma não é bom, mas com esses caras aqui é bom. Por quê? Por causa do contexto. É importante dizer também que esses militares, eles não tinham conhecimento prévio nenhum das línguas que eles estavam aprendendo, que era Dari. Dari, para quem não sabe, é o persa falado no Afeganistão, é uma variedade do persa, né, que chama Farsi, e o Dari, ele é o persa afegão, basicamente. Árabe, egípcio e russo. Então, uma língua indo-iraniana, uma língua eslava, uma língua semítica. Então não tem absolutamente nada a ver com a língua germânica, que é o sueco. E eles compararam com estudantes de medicina que estavam durante ali os estudos deles, né, no meio do semestre ali. Eles fizeram exames, né, MRI, né, ressonância magnética, antes, obviamente, e 3 meses depois desse estudo intensivo de línguas, com os militares e com os estudantes só estudando medicina, nada a ver com linguagem, só para comparar o quanto que ia mudar e para ter um fator também relativo de estresse e urgência ali por causa dos estudos mesmo, né? Porque além de eles estarem estudando línguas na academia militar, eles também estavam fazendo drills ali, praticando, né? O resultado, cara, foi o seguinte: o hipocampo e as zonas corticais aumentaram o volume, literalmente aumentaram o tamanho. É uma mudança física. Pessoal, imagina, se a gente usar o poder da imaginação aqui, imagina que se a gente alterar, ao invés do cérebro, cada vez que você aprende o idioma aí, tem esse bootcamp, seu braço está crescendo. Você começa a crescer em altura. É uma mudança física, é isso que eu quero que vocês entendam. A mudança do idioma, para você aprender o idioma, é uma mudança física, não é um puro aspecto psicológico. É isso que as pessoas entendem. Elas pensam assim, nossa, eu sou muito burra para aprender o idioma, não vou conseguir. Só que é um treino, é uma mudança física, não tem nada a ver com inteligência ou não. Então, assim, isso é muito doido, porque, por exemplo, essa questão da gray matter também nas áreas dos hemisférios, em cérebros de bilíngues, isso também acontece, e é extremamente interessante por conta disso, porque causa uma mudança biológica. Inclusive, deixa eu pegar o nome do estudo aqui, é um estudo por Colomé, publicado em 2001, se eu não me engano, foi citado por mais de 300 ou 500 pessoas em outros estudos, publicado na Science Direct, isso mesmo, vou deixar o link para vocês aí também, e basicamente, eles fizeram um estudo junto com pessoas que falavam catalão e falavam espanhol. E a metodologia que eles usaram era induzir as pessoas que só falavam um desses idiomas, ou seja, eram monolíngues, para ver o quanto que elas acessavam as áreas dos hemisférios em comparação a bilíngues. E eles descobriram que os bilíngues não apenas usavam mais as áreas dos hemisférios, mas também tinha uma questão de controle inibitório. E o controle inibitório, ele faz parte do córtex pré-frontal, que fica aqui na parte de frente do nosso cérebro, que é
responsável. O Luria, ele é um antropólogo, ele chamava o córtex pré-frontal de o órgão da civilização. E eu sempre achei fantástica essa frase, porque o órgão da civilização se subentende que é através dele que todas as comunicações acontecem, ou seja, o motivo do porquê que você decide fazer coisa certa ou errada, é aqui que entra o controle inibitório de você se controlar a fazer algo errado, não fazer, e a sua atenção, sua memória, seus reflexos, tudo isso é córtex pré-frontal. Ou seja, os bilíngues acabam tendo essas mudanças aqui, essas mudanças biológicas que acabam proporcionando uma mudança no cérebro ali, oriunda da aquisição dos idiomas. E qual que é o cerne da questão? Não é porque apenas o fato deles serem bilíngues que causou essa mudança, mas foi o padrão de comportamento que eles tiveram que ter até isso acontecer. É mais um fator de comportamento do que um fator intelectual. Ou seja, não importa necessariamente o quanto a pessoa estuda. É por isso que tem gente que estuda 10 anos do idioma e não consegue aprender, porque ela não consegue ter os comportamentos corretos para estar causando esse tipo de transformação. Tudo isso a gente fala com mais detalhes lá dentro da comunidade Big Globo, QR Code aqui, mas não vou acabar o episódio aqui, calma. Que isso tudo, a gente fala muito sobre isso, sobre o padrão de comportamento. Aquilo que eu mencionei mais cedo, sobre aproveitar as brechas. Tem gente que vai indo pra academia e vai escutar um funk, vai escutar um podcast brasileiro, aproveita essas oportunidades para estar tendo contato com o idioma, para estar incubando ali o ovinho, introduzindo input. Tem um estudo extremamente famoso do Stephen Krashen, eu cito quase todo episódio sobre isso, que é Comprehensible Input. A noção do Comprehensible Input é você ter um input que está vindo que é minimamente compreensível. Isso é positivo por vários fatores. E aí, a minha dúvida pessoal que eu tinha era como eu aplicava esse comprehensible input na prática. Porque o Krashen falava lá, e assim, pessoal, com todo respeito ao homem, respeito ele, mas assim, ele já tá bem velho e tudo mais, ele não sabe se comunicar com a galera, o público geral. Ele é muito teórico e tudo mais. Então você fica assim, tá, mas como é que, na prática, o que é isso? E o que eu descobri pra mim foi, eu tenho meus próprios gostos, meus próprios interesses, meus hobbies e etc. Tudo isso é fácil para mim entender. É fácil para mim entender porque é algo que eu gosto. Se é algo que eu gosto, eu tenho um bom relacionamento emocional com aquilo. Isso já melhora a retenção. Eu tenho uma constante exposição àquilo. Outro fator que melhora para a retenção e aquisição de linguagem. E também isso causa um estresse positivo no meu cérebro. Mais um fator. Então, quando eu pego as coisas que eu estou dentro do meu contexto e tento aplicar no idioma que eu estou aprendendo, eu tenho todos esses fatores que são positivos para a aquisição da linguagem e eu tenho uma base que é minimamente compreensível. Porque como é o meu hobby, eu consigo entender mais ou menos pelo contexto. Então, por exemplo, eu gosto de boxe, eu gosto de basquete, eu gosto de esportes no geral. Qualquer idioma que eu for aprender, se eu estiver vendo a ação, eu vou estar entendendo mais ou menos. Ainda que eu não entenda nada do idioma que eles estão falando. Aí se eles repetem, isso aqui, que nem em russo, se não me engano, talvez eu esteja até errado, mas é interessante porque eu entendi o sentimento, que é ras. Tinha um coach do boxe lá, Raz School of Boxing, alguma coisa assim, e ele falava justamente isso, ras, ras, rasvesti. Eu achava muito massa. E é basicamente tipo você transferir o peso, sabe? Você ras, tipo, ras é uma palavra deles lá. E aí eu comecei a pegar isso. Todo vídeo ele falava ras, nessas combinações do boxe e tal. Então, eu fui pegando através de um contexto que eu já entendi, porque eu entendi um conceito de boxe. Não tinha nada a ver com o idioma. Não tem nada a ver com uma habilidade mágica, intelectual que eu tinha. Não. Era só a minha conexão emocional ali com o boxe. Era o mínimo compreensível para estar servindo como base. E muitas pessoas não aprendem porque elas não conseguem fazer isso. Elas pensam que elas vão aprender vendo livro de gramática, vendo lista de palavras. Uma cena no restaurante que ela tá cagando e andando para aquilo, que ela não se importa. Ao invés de pegar uma cena do restaurante e fazer uma cena de algo que ela gosta, ela vai lá passar anos estudando o negócio do restaurante, que não tem nada. A pessoa nunca viajou para fora, nunca fez nada e tá vendo lista de palavras de aeroporto. Dela olha ao redor dela, não tem nada a ver. Essas coisas causam uma incongruência na aprendizagem, que é absolutamente fundamental. Mas daí que outras formas você acha, tipo assim, que as pessoas podem aplicar na prática isso do lifestyle, do comprehensible input, e trazer isso de uma forma mais concreta de estudos, assim? O que eu tô fazendo vai muito do Comprehensible Input, mas não é nem pelo fato de estar relacionado a algo que eu gosto, né? São mais atualidades que eu tô vendo ali no noticiário. Mas eu tenho, a minha base no norueguês é o mínimo compreensivo, eu conheço palavras como que, quando, as preposições, eu sei como flexionar elas
de vez em quando. Conheço um bocado de palavras que permitem com que eu tenha uma base para assistir aquilo ali e não entender quase nada. Mas tem muita coisa que eu entendo. Lógico, a maioria eu não entendo, a maioria eu não entendo. Mas tem muita coisa que eu entendo sim. Às vezes, passa ali na legenda uma frase em norueguês e eu fico, pera, eu conheço essas palavras aqui. Aí eu junto elas ali e falo, eu sei o que isso aqui tá querendo dizer. Só que daí já passou mais 4 frases lá, os caras já estão falando outra coisa, entendeu? Mas não tem problema. Tipo, é assim, é pra ser assim. Só que eu acho que talvez a maioria das pessoas, elas pensam, tipo, putz, cara, olha só, eu tô assistindo isso aqui e não tô entendendo nada. Não é pra você entender mesmo. Isso vai vir com o tempo. Lembra do treinamento que a gente falou, da analogia com a academia. Tudo isso tá relacionado. É um treino, você tá se condicionando. Você não vai aprender da noite pro dia. É pra ser dolorido no começo, né? Você faz a academia pela primeira vez, você chega em casa moído, no dia seguinte você vai estar mais moído ainda. Exato, cara, exato. E isso envolve com a energia cognitiva lá. Então, por exemplo, quando a pessoa tá falando natural speech, né, ela tá falando a velocidade natural, enquanto a gente tá processando a primeira frase, ela já tá na quinta. E não é que você não sabe necessariamente o idioma. Cara, isso é muito doido, porque algumas pessoas, elas acham que elas não sabem nada do idioma, elas ficam meio que travadas nessa questão, sem refletir, que não é que ela não sabe, ela não está calejada ainda. Então, digamos que, por exemplo, você consiga até, o exemplo da academia, né? Você consiga até, vou dar um exemplo muito esdrúxulo aqui, mas beleza. Digamos que a pessoa, ela tem um porte físico, mas ela é afumante, assim, a chaminé, entendeu? Ela fuma, assim, mas muito, o dia inteiro. Ela vai fazer um cardiozinho lá, apesar dela ter estrutura, ela não vai ter o coração para aquilo. Ela não vai ter o cardio. Então, não é o ponto dela ser incapaz. Ela tem a habilidade, ela só não tem o calejamento ali. Esse calejamento vem através da exposição, e que nem o André falou, não dá pra stress over it, não dá pra se estressar com isso, porque é um processo natural, e a gente precisa passar por ele, porque é através dele que a gente vai nutrindo os ovinhos ali. Então, uma coisa que eu falo pra galera também, quando chegar nessas situações, buscar entender ali uns 30, 40%, tem uma margem ali, um sweet spot, onde ela vai chegando ali na compreensão, e ela vai, a partir da sua própria experiência, avaliando se ela deve aumentar ou diminuir. Então, as pessoas, elas têm uma grande dificuldade de se autoanalisar para transformar esse autoconhecimento em coisas práticas. Então, por exemplo, elas não analisam sua própria rotina, não conseguem identificar as brechas. Muita gente acha que aprender idiomas é só sentar a bunda na cadeira e estudar, sendo que não. Você está abrindo um novo caminho do seu cérebro, criando conexões neurais, gerando neuroplasticidade para estar criando essas mudanças. Então, olha só que doido também. Quando você está usando coisas que você gosta, ou seja, hobbies, gostos, interesses, trabalho, coisas que fazem parte de você, coisas que você já tem conexões, você já tem engramas muito bem estabelecidos sobre esses fatores. E você usa isso como base para um novo idioma que cria uma ponte. Essa ponte é a neuroplasticidade. É o seu cérebro se conectando, criando novas conexões e caminhos neurais para você estar produzindo aquela linguagem. Então, a ideia é que, perceba, se a gente já escutou aquele idioma, seu cérebro já processou aqueles sons, aquelas palavras, aquelas frases. E quando você cria cada vez mais pontes para estar acessando essas informações, fica cada vez mais fácil. E como que a gente cria mais pontes? A gente precisa de mais material, né? A gente precisa de mais cimento, a gente precisa de mais areia, a gente precisa de mais um monte de coisa, de mais mão de obra. O que é tudo isso? O que é areia? O que é o cimento? O que é mão de obra? Input. Pura e simplesmente input. Então, se a gente precisa de mais substância, vamos chamar de substância, para estar incubando esse ovinho, é natural que a gente não entenda 100% dessa substância, porque ela é substância. A gente só vai entender depois que incubar a linguagem ali. E esse processo a gente não pode controlar. É impossível. Porque seria o equivalente a dizer, ok, se eu consumir X horas por dia durante X tempo e fazer tal coisa, com certeza no dia 10 de abril eu vou estar falando fluente. Não é assim. Às vezes, não tem como a gente colocar num laboratório e ver, por exemplo, o quanto que um assunto é mais importante, mais relevante do que outro, etc, etc. É muito difícil a gente ter esse tipo de dados. Ou seja, e essa é a minha experiência, tá, pessoal? É basicamente fé em Deus, que é a base, assim, do sentido, eu tenho eu chamo de universo simbólico, né? Esse aglomerado de assuntos e interesses que eu tenho. Eu pego esse universo simbólico e trago um input, busco maneiras de trazer esse input através de séries, vídeos, audiolivros, podcasts, artigos, o que quer que seja, maneiras de eu ter contato com esse universo simbólico naquele idioma que eu estou estudando. Tudo isso vai nutrindo o meu ovinho até eu eventualmente aprender. É isso que eu fiz para todos os meus idiomas e é o que eu continuo fazendo. Só que assim, é difícil você ter noção dessas métricas. Essas métricas a gente compartilha tudo lá certinho na nossa comunidade The Global, escaneando o QR Code aqui, você consegue acessar. Lá a gente tem encontros semanais, a gente tem exercícios, a gente tem desafios, a gente tem um monte de recurso onde a gente aprende idiomas dessa forma mais holística, dessa forma mais diferente, que é algo mais natural mesmo. Afinal, esse é o nosso objetivo, né?
falar idiomas de uma forma natural e não extremamente robótica, né? No mais, André, considerações finais sobre o episódio? Você vai se estressar aprendendo idiomas, isso é básico, cara. Quando você acha que você aprendeu aquele assunto, aquela coisa, como usar aquela palavra, você vai ver que não é bem assim. Tem mais 200 outras formas de aplicar aquela palavra e que dependendo do contexto você vai ter que usar outra palavra que você nunca tinha ouvido falar antes. Tô falando da minha própria experiência com o norueguês. É um saco. Cara, eu já me peguei assim com ódio dessa língua, mas eu quero domar essa língua, entendeu? Eu quero aprender isso tudo. Porque se você parar pra pensar, o português também é, pô, uma língua sinistra, cara. É muito difícil. Existem várias formas de você falar. O motivo é esse. O porquê é esse. A causa é essa. A razão é essa. Eu tô querendo dizer tudo a mesma coisa, mas olha quantas palavras eu tô usando. Por causa de tal coisa. Por motivo de tal coisa. É bem provável que o português seria até pior. Mas a gente não tá, como a gente não tá acostumado, né? A gente tá esperando uma coisa mais straightforward, assim. Você vai se estressar, faz parte. É até uma boa prática aí, talvez terapêutica pra você, de domar a sua raiva com o idioma. Isso com certeza vai trazer excelentes resultados. No mais, pessoal, obrigado por escutar a gente. Siga a gente em todas as redes sociais. Acessem os links na descrição. Vejo vocês no próximo LED, segunda que vem. Até mais, pessoal. Até mais, gente. Até semana que vem.